final de tarde, né, esse compromisso aí marcado Momento Agro. E já que você citou a questão do clima, Gustavo, a gente vai direto aqui para o nosso quadro do clima. Com o oferecimento da Agrimet, a ciência do clima a serviço do campo, a gente vai dar uma olhada agora, vai conferir a projeção climática, a previsão para as próximas 24 horas, com a Bárbara Centelhas, que é agrometeorologista da Agrimet e atualiza a nossa audiência. Roda aí. Olá, pessoal do Momento Agro. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Luiz Gustavo. Um prazer estar de volta aqui com vocês depois de um feriadão. E vamos com as atualizações do clima. Bom, fazendo um gancho com o que o Luiz Gustavo comentou no nosso último Momento Agro, em relação principalmente às chuvas no sul, mas também sudeste do país, que essas chuvas iam depender muito da força dessa massa de ar que estava caminhando, né, da Argentina para o sul do país. A gente teve, de fato, chuvas, né, nesses últimos dias. Hoje também tende a ser um dia bem chuvoso no Rio Grande do Sul, em decorrência de uma frente fria também que está se formando. Mas o que a gente pôde observar nesses últimos dias é que a expectativa era muito alta e que ainda foi um cenário de muita irregularidade, além das temperaturas elevadas. O balanço hídrico mostra exatamente isso para nós, que o balanço mais recente que nós estamos vendo aí na tela mostra que, apesar das chuvas terem ocorrido, a condição, principalmente sul do país, Mato Grosso do Sul e São Paulo, ainda assim é de desfavorabilidade em termos de armazenamento de água no solo. Nós ainda estamos com armazenamento prejudicado e isso, consequentemente, impacta as culturas em campo e a lavoura como um todo, tá? Aqui para o destaque para o extremo sul do Rio Grande do Sul, que as condições ainda ficam bem críticas, bem severas, como também, principalmente, o noroeste do estado de São Paulo, a região central, mas também noroeste de São Paulo, que não teve chuvas significativas e o armazenamento ainda segue muito baixo, muito preocupante, tá? Em compensação, em relação ao centro-oeste do país, aquelas chuvas de distribuição irregular aconteceram, então nós conseguimos ver que o centro-oeste, parte do norte, parte do nordeste, principalmente a região do Mato Piba, consegue manter os níveis de armazenamento de água no solo elevados, condições favoráveis aí para o desenvolvimento da cultura. E além disso, principalmente nessa parte do Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Piba como um todo, apesar desse volume de chuva, ele não tem sido tão intenso, tão excessivo a ponto de inviabilizar o plantio, o que é muito importante, pensando, né, como o Gustavo também mencionou muito bem na semana passada, a instalação das lavouras de milho segunda safra. Então, por enquanto, até o momento, as condições seguem favoráveis para o plantio. Claro, né, varia de região para região, município para município, mas, olhando de uma forma geral, o cenário é mais favorável. As demais regiões, que aqui nesse mapa estão em vermelho, representam aí cenários ou de um tempo muito seco, que não favorece o plantio, ou um tempo muito úmido, que também cria esse cenário de desfavorabilidade, né? Esse excesso de umidade concentrado na região norte do país, e aí centro-sul e também o leste, né, do nordeste, por conta da falta de chuva aí, onde os armazenamentos e as condições estão mais prejudicadas. Bom, pensando na projeção aí das próximas 24 horas, a previsão das próximas 24 horas, olhando então aqui para o dia 15 de fevereiro, como eu falei, essa frente fria que estava caminhando avança agora, né? Passa muito rapidamente pelo Rio Grande do Sul, agora avança para Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo. Então a gente pode ter volumes significativos de chuva nesses estados. O centro-oeste, noroeste de São Paulo e até norte, ainda com volumes muito baixos de chuva, e isso segue para grande parte dos estados no entorno, seja Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, pegando parte de Tocantins, Mato Grosso, que começa a apresentar um volume mais intenso, mais na faixa extremo-oeste do Mato Grosso, e conforme a gente avança para o norte do país, aí sim os volumes mais intensos se concentram. Quando a gente olha mais para a região do Mato Piba, o estado mais favorecido nas próximas 24 horas com algum volume de chuva é o estado do Maranhão, e o Nordeste ainda segue com muita irregularidade e volumes muito baixos de chuva, pelo menos nas próximas 24 horas, mas isso pode vir a mudar nos próximos dias. Amanhã atualizo vocês sobre isso. Em relação à temperatura, aquela onda de calor, né, que atuou bem intensamente no sul do país, já se dissipou e avançou, na verdade, hoje nas próximas 24 horas, a previsão é que ela se encontre principalmente no Mato Grosso do Sul,
próximo à divisa a São Paulo, parte do Triângulo Mineiro e sul do Mato Grosso. Então, ainda com temperaturas médias elevadas, ficando aí na casa dos 30, 32 graus, mas o que a gente pode observar, principalmente no sul do país, é uma queda nas temperaturas que vem junto com essa frente fria. Então, as regiões ali da Serra Gaúcha até com temperaturas médias em torno de 14, 16 graus e temperaturas mais amenas também em todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, parte do Paraná e parte de São Paulo também, tá? Na faixa mais leste do estado, próximo ao litoral. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Nós nos vemos amanhã com mais atualizações climáticas. Um abraço e um bom programa para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara Centelhas, pelas informações, pelas atualizações aqui para a nossa audiência, a agrometeorologista da Agrimet, que patrocina esse quadro. Agora, Gustavo, essa chuva aqui no sul, esse friozinho, resolveu o problema, não resolveu? De que forma que o produtor tem que ficar atento, o profissional tem que ficar atento nesse momento? Juliana, a Bárbara traz importantes informações. Realmente, nós tivemos uma boa chuva na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Como ela trouxe aí, teve uma boa parte do sul do Brasil que teve chuvas, e tirando São Paulo, praticamente todas as outras regiões aí teve boas condições. O que nós podemos ver é que não foi uma chuva uniforme. Essa é a primeira situação. A gente vê no mapa ali, todo ele pintadinho, né? E esse pintadinho quer dizer desuniformidade de chuvas que aconteceram, né? Só no Rio Grande do Sul aí a gente viu de 10 a quase 200 milímetros de chuva nesses últimos 3 dias. Então, talvez amanhã, com o gráfico até que a Bárbara vai trazer, pegando até os dados de hoje em conjunto, né, a gente vai ver até um pouco mais azul nessa parte mais da região sul do Brasil. Mas eu queria chamar a atenção que nós vivenciamos dias complicados. Nós tivemos praticamente no sul do Brasil quase 3 semanas, foi praticamente um pouco mais de 3 semanas sem chuvas. Uma semana depois daquela última chuva lá do dia 18, lá pelo dia 18 de janeiro, já estava faltando umidade e a temperatura muito alta. Então nós vivenciamos praticamente 2 semanas, pelo menos 2 semanas de temperaturas muito altas, onde o estresse que as plantas tiveram foi muito grande. Esse estresse provocou queda de folha, queda de flor, queda de vagem. Nós temos diferentes situações também presentes, depende o tipo de solo, depende o cultivar que aguenta mais, depende do estágio que se encontrava. Mas essas chuvas eu estou chamando a chuva da renovação da esperança, tanto que nós botamos nas nossas redes sociais aí a respeito disso. E hoje à tarde eu fiz um vídeo direcionado para os nossos assinantes da região sul do Brasil a respeito quais são as ações que nós precisamos fazer depois dessa chuva, né? Então, lá eu expliquei um pouco o meu posicionamento com relação ao uso dos fungicidas nesse momento, a questão da importância de qual fungicida está trabalhando, por que está trabalhando com eles, de que forma nós vamos estar trabalhando, para a gente poder fazer um direcionamento aí das ações. É óbvio que quando nós estávamos com um período mais seco, com temperatura muito alta, se não tinha umidade presente no solo, não adianta nós fazer aplicação, porque a planta não vai ter condições de absorver, muito menos de translocar. Então, se tinha umidade presente, a gente estava posicionando fazer essas aplicações. E agora com as chuvas, o que fazer? Com essa temperatura mais amena. Temperaturas mais baixas, que hoje de manhã chegou em alguns lugares a 10 graus Celsius no Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma noção da temperatura mais baixa, e durante a tarde agora, muitos lugares não passaram de 24, 25 graus, é uma temperatura amena fantástica para doenças, né? Principalmente a ferrugem asiática. Então, umidade, temperatura agradável, a planta de soja a 1000 ali trabalhando. Então, a ferrugem vai tomar conta e tem muito problema de ferrugem no sul do Brasil. Então, queria comentar, então, para quem é nosso assinante, vão lá, tá nos grupos do WhatsApp, eu já passei o link lá dentro da plataforma, o vídeo de hoje, dando direcionamento do que fazer para o sul do Brasil depois dessa chuva. Você vai encontrar mais informações mais detalhadas também. Outro vídeo que ontem eu repassei para os nossos assinantes são os comentários e análise do boletim da previsão climática realizada pela Agrimet, né,
com o comando aí da Bárbara, que todo início de mês a Agrimet faz um boletim para ver as previsões para os próximos meses, olhar o clima dos próximos meses, trazendo os indicadores aí dos modelos europeus, modelo australiano, modelo brasileiro do IMET, o modelo do NOAA, dos americanos, e fazendo uma análise do que pode vir a acontecer. E ontem eu fiz o que o pessoal normalmente chama de REACT, né? REACT, que é a reação sobre a questão do boletim, trazendo as minhas percepções, as minhas avaliações e principalmente fazendo os cotejos com relação aos diferentes modelos. Tá? Os modelos estão mostrando aí mais para frente situações não tão boas de chuvas para o centro-oeste, e aqui a gente pode trazer a grande preocupação com relação à possibilidade de antecipação da falta de chuvas ainda dentro do mês de abril. Então, para você que é assinante, você pode estar indo lá, tá também nos grupos de WhatsApp, o link direto lá na plataforma, a gente já deixou esse vídeo disponível para vocês poderem estar analisando melhor e olhando o que vai estar acontecendo, o que tem de previsões mais para frente também. E isso vai impactar muito, né, principalmente no centro-oeste, vai impactar muito a produção de milho. Né? A produção de milho, que é a segunda cultura mais importante, está surgindo alguns números interessantes. Estimava-se, por exemplo, uma redução em torno de quase 10% de milho no Brasil. Já tem consultorias colocando que essa redução pode ser menor que essa, que é o que mexeu um pouco no mercado na semana passada, mas também tem uma outra informação que semana passada a gente não conseguiu dar aqui, mas eu vou começar a trazer toda semana também presente, que o principal estado de produção de milho, segunda safra no Brasil, é o Mato Grosso, né? É o Mato Grosso principal. Estamos falando em praticamente 7 milhões de hectares, 6,94 a estimativa do IMEA, do Instituto Mato Grossense de Estatística Agrícola, Estatística Agropecuária. Ele traz aí com 6,94, 6.940.000 hectares a estimativa de milho segunda safra no Mato Grosso. Nós estamos falando mais ou menos uns 500 mil hectares a menos que o ano passado. Então isso praticamente, nós estamos falando aí em praticamente 7% a menos só de área de milho. Tá? Então essa informação é importante, nós tínhamos algumas previsões para serem menores ainda as áreas, mas está se trazendo alguns números importantes. Outro número que eu queria chegar a mostrar, a falar para vocês, que é um fator, uma informação importante também nessa análise toda. Na semana passada, o relatório do IMEA mostrou 28% da área de milho já plantada, até a semana passada. Tá? Até a semana passada. A mesma época do ano passado, da safra 22, 23, na mesma época, de início de fevereiro do ano passado, tinha 16% plantada. Então, nós estamos falando aí em praticamente 80% a mais de área de milho plantado nessa mesma época do que o ano passado. Então, nós temos aí revisões sobre a questão de área de milho, então, com só o Mato Grosso, ao invés de 9%, 10%, como era a estimativa, então, em torno de 7%, e um plantio mais rápido do milho. Por quê? Porque devido aos períodos mais secos, a esse estresse que a soja teve, antecipou a colheita. Houve uma diminuição do ciclo. Isso é normal acontecer quando a planta está estressada, a planta tende a estar produzindo hormônios que vão acelerar a sua maturação. E é o que aconteceu esse ano. Então, mesmo com a semeadura mais tardia de soja, todo o período, né, que tinha de desenvolvimento e principalmente enchimento de grãos, diminuindo o período de enchimento de grãos, diminuiu a produtividade, que é o que todo mundo já sabe, já discutiu inclusive aqui, e aí vem essa questão da antecipação da colheita, né? Então a planta acaba acelerando, quando tem um estresse, a planta acelera o seu processo de definição ou de geração de herdeiros. O que a planta quer é gerar herdeiro, né?
o seu código genético diz, precisamos perpetuar a espécie. Então, essa perpetuar a espécie, nem que seja um indivíduo só, fabricar para levar, produzir. Mas a gente que quer que produzir um monte, e aí que a gente precisa estar cuidando. E quando tem o estresse, a planta acelera todo o seu metabolismo para justamente gerar esses herdeiros e, obviamente, vai encher menos grãos, menor quantidade de grãos, então diminuindo a produtividade, como está explícito aí. Então, voltando para essa situação, essa antecipação do plantio de milho, claro que no primeiro momento, isso perante o mercado mostra o seguinte, plantio de milho está mais antecipado, pode ter mais chuva e a produtividade pode ser boa. Mas nesse boletim, desse vídeo que eu fiz ontem para os nossos assinantes, lá está muito claro que não é bem assim. Não é bem assim. Quem sabe as chuvas não aconteçam de forma normal. Tá? Então, acho que tem duas grandes informações nesse vídeo de análise do boletim agroclimático, que um é esse, análise sobre a questão das chuvas, até quando vai existir, né, olhando os diferentes modelos, e a segunda informação importante é até quando que vai o El Niño, quando que vai ter neutralidade e quando começa a Laninha. Tá tudo lá no vídeo, para quem é assinante, por favor, não se esqueça de estar verificando lá os detalhes, tem muita informação a respeito disso e vale a pena a gente estar olhando para essas informações que nós estamos falando aqui. Então, Juliana, muita coisa aí evoluindo, muita informação, e é importante que todos fiquem informados sobre essas situações para não serem pegos de surpresa, porque tudo isso vai impactar, toda a oferta que existe de produto impacta no preço do produto. Então, nós temos, todo o preço ainda é definido sobre oferta e demanda. Então, a oferta que nós vamos ter, nós vamos estar ofertando, né, e a demanda que nós vamos ter internacionalmente, nós vamos ter os preços sendo definidos. Então, depois nós já vamos ver um pouquinho mais a respeito aí do que nós temos de informações sobre o mercado e discutir um pouquinho a respeito disso, mas já trazendo alguns fundamentos dessa nossa necessidade.